Olá pessoal, dando sequência na nossa série de vídeos relacionada ao ambiente do Laboratório Network, vou mostrar para vocês agora de forma rápida a questão relacionada à estrutura do VMware, como é que ele está disposto. A gente já falou num vídeo anterior sobre a questão dos hosts, o sistema ESXi em si. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um sistema ESXi. Então, só lembrando o seguinte, ó, há uma diferença entre o endereço de acesso ao host, né? Que no caso eu tenho um host lá que é 192.168.40.101. Tá? Esse é o endereço para eu acessar o host e verificar as características do host. Tá? Esse endereço está diretamente ligado ao chassi da E9000. Tá? Agora, o endereço que eu estou acessando aqui, ó, 192.168.40.111, ele está relacionado ao sistema operacional que está no host 101. Então tem toda uma estrutura que depois, quando vocês pegarem a documentação, vocês vão entender melhor, tá? Mas vale saber o seguinte, ó, eu vou validar aqui com vocês agora aquela questão que eu falei sobre um host ter a capacidade de forma independente, né, de aportar as máquinas. Então, por exemplo, aqui estou no VMware ESXi, está até aparecendo aqui para mim, ó, host. Então, por exemplo, eu estou num host que é um node daquele único que já está com o sistema operacional VMware ESXi na versão 7. Tá? Então, nele aqui eu tenho a capacidade de processamento que ele tem, né? 47.6 GHz. Tenho a capacidade de memória que está implantada nele e tenho também a capacidade de disco interna dele, né? Que é uma capacidade interna dele. Tá? Eu tenho as características aqui do hardware, onde eu puder ver, né? Aqui, características do hardware, tá? As características de rede, né? E demais informações, né, que estão atreladas a esse host. Tá? Tem storage também, tem o switch distribuído que está aqui, as VLANs existentes, né? Tem alguns gráficos aqui de performance e tudo mais. Agora, dentro desse host, eu vou mostrar para vocês aqui de forma rápida que eu já tenho algumas máquinas virtuais criadas, mas que também eu posso criar uma máquina nova. Basta eu vir aqui, botão direito, criar ou registrar uma nova VM. Então eu tenho aqui, ó, criar uma nova máquina virtual. Posso colocar um nome qualquer aqui, teste. Né? Teste. Escolho aqui, então, se essa máquina vai ser compatível com qual sistema ESXi. Então eu tenho várias versões do sistema ESXi, tá, para eu escolher. Então pode ser que eu esteja, o meu host está na versão 7, mas eu estou criando uma máquina para uma versão inferior, que eu vou distribuir essa máquina para um outro local, para um outro data center, ou para alguém utilizar em outro ambiente que não é versão 7. Então eu posso tratar dessa maneira, tá? Depois eu tenho o sistema operacional que vai aportar, que eu vou aportar nessa VM, então pode ser Linux, pode ser sistema macOS, outros ou Windows, né? Esses outros aqui muitas vezes entram Android e outros sistemas que já vêm pré-concebidos, tá? Então, por exemplo, minha simulação aqui eu vou colocar um Linux. Qual tipo de Linux que eu quero? Ele já lista para mim vários modelos de Linux para que eu possa trabalhar, tá certo? Então eu vou pôr um modelo aqui Linux CentOS 7, tá? E antes de eu prosseguir, eu vou deixar uma nota explicativa bem importante para vocês, tá? O que quer dizer essa questão do sistema, né, do sistema que vai dar suporte e da versão do sistema? Bom, quando eu trato em cima de máquinas virtuais, essa escolha aqui ela é de grande influência no desempenho do hardware que eu vou estar utilizando. Então, por exemplo, se eu marcar aqui uma máquina Linux CentOS 7 e depois no fim da história eu acabo instalando um Windows 10, sim, com certeza eu posso ter uma perda de desempenho do meu hardware, tá? Então eu tenho que sempre discriminar muito bem aqui o que eu vou fazer. Por exemplo, se fosse o Windows, eu tenho aqui vários formatos de Windows, inclusive, pessoal, eu tenho que tomar cuidado com essa questão dos sistemas 32 bits, que são aqueles sistemas que na maioria das vezes eles só têm um núcleo de processamento, né? E aonde eu consigo fazer uma leitura, ou seja, o uso prático de memória RAM até 4 GB. Então eu tenho que imaginar, puxa, será que eu vou usar o meu sistema, eu preciso de um sistema robusto?
Sim, então se eu vou usar um sistema robusto, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um sistema de 64 bits, ou seja, onde eu posso ter mais núcleos de processamento e onde eu posso ter uma quantidade de memória RAM acima de 4 GHz. Um item interessante que eu tenho que lembrar é o seguinte, também não adianta eu criar uma máquina super robusta, tá? Vocês vão ver ali na frente, se eu utilizar um sistema operacional de 32 bits nessa máquina. Então, ou seja, eu vou estar fazendo uma guarda de recursos, ou seja, uma alocação de recursos muito alta, mas o meu sistema operacional não é capaz de fazer uso desse recurso de hardware. Então eu tenho que sempre balancear isso. Tá? Eu vou voltar aqui na minha simulação do Linux, eu vou colocar um Linux aqui, CentOS 7, 64 bits. Subentende-se normalmente que eu vou usar esse CentOS 7 para quê? Para um servidor. Então, eu vou prosseguir aqui. Eu vou escolher agora o storage que eu quero trabalhar. Lembrando vocês que dentro do ambiente VMware, nós sempre vamos utilizar ou o storage de 2 TB ou o storage de 5 TB. Ele não está aparecendo aqui ainda, mas depois nós vamos aportá-lo aqui dentro do nosso ambiente. Então, sempre lembrando disso, pessoal. Ou o storage de 2 TB ou o storage de 5 TB, tá? Marquei o storage aqui de 2 TB. Vou seguir em frente, agora vem a hora de eu definir a minha máquina, o que eu quero na máquina. Então, por exemplo, se eu estou falando que eu vou trabalhar com um servidor, eu vou colocar aqui no mínimo 4 processadores e uma memória a nível de giga, eu vou colocar aqui uma memória de pelo menos 64 GB para o meu servidor. Hard disk, né? Então, o meu disco, eu posso inicialmente ter um disco virtual para o sistema operacional e posso ir ancorando outros discos depois, tá? Então, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou colocar um disco, eu tenho uma média ali que o CentOS ele ocupa em torno de 25 até uns 40 GB, então eu vou colocar o seguinte, eu vou definir um disco aqui para o CentOS de 25, tá? Lembrando que, quando eu estou tratando de disco, pessoal, disco virtual, eu tenho que expandir aqui o meu item no hard disk e sempre marcar o modelo Sim Provisioned. Ou seja, para eu ocupar o menor espaço útil dentro do disco físico, né, lá no meu storage, possível. Por quê? Se eu começar a trabalhar com os outros dois modelos, a gente pode ver isso depois a fundo na documentação, se eu começar a trabalhar com os outros dois modelos, corre o risco de que, quando eu marquei aqui 25 GB, vai ser tomada uma área, ou seja, vai ser provisionada uma área, a gente fala a palavra provisionada, então vai ser provisionada uma área de 25 GB dentro do meu storage, e não é isso que eu quero. Eu quero o seguinte, eu quero algo escalável, então por isso que eu vou usar o Sim Provisioned. Então, o que vai acontecer? Eu marco 25, eu tenho a área delimitada em 25, porém se essa instalação do CentOS usar um espaço de 11 GB, eu vou estar tomando do todo dos 2 TB somente 11 GB. A gente já falou isso em outras oportunidades, em outros vídeos, tá? Mas vale ficar esse ponto de atenção para nós. Então, eu escolhi CPU, memória e disco, né? No modelo Sim Provisioned, e agora eu vou vir aqui e vou marcar minha rede. Eu venho aqui em VM Network, né? Que é a minha rede com acesso à internet. Vou marcar aqui VM Network, conectar. Vou pedir para prosseguir. Bom, tem um overview aqui básico sobre a máquina que eu estou criando. Finalizar. A partir daí, minha máquina teste já está aqui. Inclusive, eu posso até, por exemplo, se eu quiser, eu posso ligar a minha máquina. Vale ressaltar o seguinte, essa máquina já tem um sistema operacional, apesar de eu ter marcado aqui que o meu guest OS seria o CentOS 7, não, essa máquina não tem um sistema operacional, tá, pessoal? Então, o que a gente tem que fazer na sequência é explorar essa máquina, né? Então, a gente pode marcar a máquina que vinha aqui em ações, abrir o console, né? O remote console dessa máquina, tá? E fazer como nós fizemos lá na estrutura do KVM, que a gente falou no vídeo anterior, em vídeos anteriores. Eu posso aqui, estou fazendo um acesso agora na máquina. Então, o que está acontecendo? Ele está falando para mim sobre
certificado de segurança, eu vou marcar aqui sempre confiar nesse certificado. E a gente vai ver que a máquina vai estar ligada, mas ela vai estar aqui numa tela de arranque inicial, né? Deixa eu dar um ligar aqui nela. Ela vai estar numa tela de arranque aqui inicial, aguardando o quê? Aguardando que eu aloque, né? Faça a alocação, né? Alocação do quê? De uma imagem ISO para que eu possa subir um sistema operacional, tá? Isso é igual quando a gente usa o VM Workstation nas nossas máquinas, quando a gente usa o Hyper-V, quando a gente usa o VirtualBox. Tá bem parecido esses itens, tá? Então seria qual o próximo passo? Eu viria aqui em VMRC, dispositivos removíveis, conectar dispositivo. Não, eu vou conectar o quê? Um arquivo ISO. Ele está pedindo uma autorização para acessar os dados do meu computador ou da rede. O que eu vou fazer? Eu vou lá na minha pastinha Tudo ISO, né? Onde eu tenho a minha pastinha Tudo ISO. Tinha marcado CentOS 7, eu vou colocar aqui CentOS 7, abrir. Mesmo passo lá do KVM. Enviar Ctrl Alt Del. Jogo aqui um Ctrl Alt Del, aí ó, já estamos na tela de instalação do CentOS, né? A diferença aqui é que o acesso acontece um pouco mais rápido do que através lá do KVM. Só lembrando o seguinte, pessoal, nós estamos agora realizando a instalação e criação de uma VM e a instalação de um sistema operacional na VM. Quando eu uso a ferramenta KVM, ó, eu estou fazendo o quê? Eu estou trabalhando com a instalação de um sistema operacional diretamente no host, tá? Só para lembrar vocês. Até o próximo vídeo e um abraço.